Nesse vídeo vamos ver como ganhar R$ 800 por mês isento de imposto de renda com fundos imobiliários. Vamos ver aqui também como montar uma carteira já diversificada com 4 FIs de setores diferentes, para a gente ter segurança e tranquilidade nos nossos investimentos. Então bora lá pro vídeo, vamos ver quais são esses 4 FIs e também quanto que a gente precisa ter investido para receber essa renda passiva de R$ 800 por mês. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para te ajudar a ser um investidor melhor. E já me deixa aqui nos comentários se você investe em fundos imobiliários, qual que é o seu FI favorito. E bora lá, vamos começar aqui com o primeiro, que é o KNCR11. E esse é um fundo imobiliário de papel e ele investe então o nosso dinheiro em títulos atrelados ao setor imobiliário. É como se fosse uma espécie de renda fixa, mas destinado ali pro setor imobiliário. Ele investe em CRIs e LCIs. CRIs são certificados de recebíveis imobiliários e as LCIs são letras de créditos imobiliárias. Então aqui um grande diferencial do KNCR é que ele investe, esses títulos dele de renda fixa estão atrelados ao CDI, que é muito parecido com o valor da Selic, ele acompanha o valor da taxa Selic. Enquanto outros fundos de papel, eles possuem ali IPCA mais alguma taxa. E nós estamos vivendo agora 3 meses de deflação. Então a inflação nos últimos 3 meses veio negativa. E isso fez com que esses outros fundos de papel pagassem menos. Agora o KNCR11, como ele está atrelado ao CDI, que na prática é a mesma coisa que a taxa Selic, ele vai manter esse pagamento recorrente por um tempo maior. Agora, com essa deflação, com a taxa Selic, quem sabe, nos próximas reuniões baixando de valor, nos próximos meses e ano, essa taxa Selic vindo de 13,75 agora, quem sabe, para 10, 8, 6%, onde ela estaria num patamar mais aceitável, esse fundo imobiliário ele vai acompanhar a taxa Selic, que tende a ter essa demora, esses meses para ela voltar. Então ele vai pagar, assim, bons dividendos por um período maior comparado com outros fundos de papel. Então esse é o maior diferencial do KNCR11 e aqui a gente tem alguns principais indicadores. Por exemplo, a gente pode comprar uma cota dele com cerca de R$ 101,05. O PVPA dele está em 1, significa que ele está sendo negociado a um valor justo. O PVPA é um indicador que mostra se o fundo imobiliário está sendo negociado de forma barata ou cara. Nesse caso, quando esse valor dá igual a 1, significa que é o valor justo. O mercado está pagando hoje o valor justo daquele FI. Se esse valor vem abaixo de 1, significa que o fundo imobiliário ele está descontado, está barato na bolsa de valores. Agora, se ele vem acima de 1, significa que o mercado está pagando mais. O mercado está otimista com aquele fundo imobiliário e está pagando até mais do que o valor justo daqueles imóveis, daquele fundo imobiliário. O seu patrimônio líquido é de 4,7 bilhões. Ele é um dos maiores fundos imobiliários que nós temos listados na bolsa de valores. O número de cotistas, investidores desse fundo imobiliário está próximo de 148 mil investidores. O dividend yield, aquele que ele pagou no último mês, fica ali em torno de 1,19% e o acumulado, então, do último ano ficou em 11,31%. Lembrando que esse dividendo ele é isento de imposto de renda, então é um valor limpo que cai na nossa conta. E ele é um FI que teve início lá em 2012, ele é um fundo imobiliário bem antigo, bem tradicional, e a sua gestora é a Quineia, que é do Grupo Itaú, que também tem uma grande credibilidade no mercado. Então com essas informações eu vou montar essa tabela, que conforme a gente vai vendo aqui os outros FIs, eu vou preenchendo ela, e a ideia é que cada FI pague para nós R$ 200, para a gente ter esse total de R$ 800 entrando de renda passiva por mês para nós. Então com os dados aqui do KNCR11, a gente tem então o preço dele de R$ 101, o dividend yield do último mês de 1,19%, um ótimo dividendo, o dividend yield anual dele aqui próximo de 12, 11,31%, e então para a gente ter esses R$ 200, a gente precisaria ter em torno de 167 cotas, que daria ali cerca de R$ 16.875 investidos nesse fundo imobiliário. A gente tem então esse pagamento recorrente todos os meses, esses R$ 200 voltando para nós, isento de imposto de renda. Então é isso, por enquanto a gente tem aqui o primeiro FI, mas nós já vamos entrar aqui no próximo fundo imobiliário, que é o KISU11. Ele é um fundo de fundos, ele é um FI que investe em vários outros fundos imobiliários. Então a ideia dele é sempre investir em outros 30 fundos imobiliários. Então é uma maneira muito boa para a gente diversificar e ele traz essa segurança extra para nós. Então essa é a ideia principal aqui do KISU11, por isso que ele está aqui na carteira, para a gente já ter uma diversificação entre setores. O primeiro era um fundo de papel, esse aqui é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, para a gente já diversificar o nosso dinheiro. E os seus principais indicadores, a gente pode comprar ele com cerca de R$ 8,66, e aqui veja que é um valor bem inferior. Geralmente os FIs eles ficam em torno ali de R$ 100, 100, 110, 120, mas existem alguns FIs que têm esse valor aqui próximo de 10, e esse é um caso. O KISU11 ele oferece essa facilidade da gente investir com pouco dinheiro, com menos de R$10. O PVPA dele está em 0,92, então lembrando, quando esse indicador fica abaixo de 1, significa que ele está sendo negociado com um desconto, é como se a gente estivesse comprando fundo imobiliário com 8% de desconto. O PVPA dele está abaixo de 1, é uma oportunidade para quem sabe a gente comprar
comprar e ele venha a se valorizar com o tempo. O seu patrimônio líquido está em torno de 415 milhões de reais, ele possui 84 mil investidores e o dividend yield dele do último mês ficou ali em torno de 0,84. O dividend yield acumulado dos últimos 12 meses ficou em 9,53. O início dele de negociação foi lá em 2020. Ele é um fundo mais recente que a gente tem que ficar de olho, mas ele vem demonstrando ótimos resultados. E a sua gestora é a Quilima. E colocando os dados na tabela, nós temos o preço aqui em torno de R$ 8,00, o seu dividendo de 0,84 e a gente precisaria ter então cerca de 2.760 cotas, ou seja, cerca de R$ 23.900 para a gente retornar esses R$ 200 de renda passiva com o KISU 11. E somando esses valores, o KNCR 11 e o KISU 11, a gente teria que ter um valor investido de cerca de R$ 40.776 para retornar R$ 400 de renda passiva para a gente todos os meses. O terceiro fundo imobiliário que nós vamos ver é o SDIL. Este é um fundo imobiliário do setor de galpões logísticos, então são aqueles grandes galpões que armazenam ali mercadorias para fazer aquele despacho, aquele envio rápido para nós que estamos comprando online, ou então lojas, indústrias que precisam desses fornecedores próximos. A ideia do SDIL é justamente essa, de ter esse last mile. Ele possui dentro do seu portfólio 5 galpões logísticos que estão a um raio de 30 quilômetros dessas grandes capitais. Então é justamente isso, esse last mile. Ele precisa estar ali próximo das capitais para enviar o mais rapidamente possível. E ele tem esses 5 galpões, então, em 3 estados, que seriam São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Outras informações importantes sobre ele é que ele possui uma vacância bem baixa, de cerca de 2%, ou seja, de todos os seus galpões, apenas 2% estão disponíveis para, quem sabe, novos inquilinos entrarem no fundo imobiliário. E de todos os seus principais indicadores, a gente consegue comprar uma cota do SDIL por cerca de R$ 97,00. O PVPA dele está praticamente no valor justo, aqui em 0,99. O patrimônio líquido dele está em torno de 632 milhões de reais. Ele possui praticamente 65 mil investidores. O dividend yield dele no último mês ficou em 0,78% e o acumulado dos últimos 12 meses 9,31%. Esse é um fundo imobiliário que teve início lá em 2012. Ele é um fundo também mais antigo, mais tradicional, e a sua gestora é a Rio Bravo Investimentos. Colocando os dados na tabela, o SDIL então sendo negociado aqui com R$ 97,00 e um dividend yield no último mês de 0,78%, nós chegamos então no valor de 263 cotas, o que daria ali R$ 25.645 para retornar então R$ 200 com o SDIL. E somando agora os 3 fundos imobiliários, para a gente ter um retorno de R$ 600, a gente teria que ter investido mais ou menos R$ 66.421. E indo agora para o nosso último fundo imobiliário, nós temos o XPML. Este FI é do setor de shopping centers. Então aqui um setor bem interessante que sofreu em 2020, 2021 com toda a pandemia, com lockdowns que nós tivemos nos shoppings, as lojas tiveram que ser fechadas por algum tempo, e esses fundos imobiliários eles já vêm retomando agora em 2022, inclusive aumentando o seu número de vendas se comparado lá em 2019, antes da pandemia. Eles estão vendendo muito mais agora em 2022 do que em 2019. E o XPML ele é um excelente fundo imobiliário que ele possui 15 shopping centers dentro do seu portfólio, espalhados aqui em 7 estados brasileiros. Então ele é muito bem diversificado, ele traz uma segurança e uma tranquilidade para nós que a gente está diversificando o nosso dinheiro em 15 shopping centers no nosso país. Então isso é muito bom, é muito interessante. E ele possui uma vacância ali de 4%. Então de todos esses shoppings, 4% ainda estão disponíveis para inquilinos, para algumas lojas entrarem nesses shoppings, e o XPML então conseguir uma receita um pouquinho maior, ou seja, mais dividendo para nós. Então ele tem uma vacância bem pequena, bem controlada. E olhando os principais indicadores, a gente pode comprar aqui uma cota com cerca de R$ 104,00. O PVPA dele está acima de 1, ele está sendo negociado a um valor um pouco além do que seria o justo do valor de todos aqueles imóveis, de todos os shoppings, está ali em 1,02, mas bem tranquilo, está praticamente no seu valor justo. O patrimônio líquido dele está em torno de 1,9 bilhões de reais, é um fundo imobiliário aqui também bem grande, bem expressivo. O número de cotistas passa de 280 mil investidores, então ele é um fundo bem famoso, bem conhecido no mercado financeiro. O seu dividend yield no último mês ficou ali em torno de 0,70% e o acumulado dos últimos 12 meses ficou em 7,56%. O início da negociação desse FI foi lá em 2017 e a sua gestora é a XP Vista Asset. E para fechar então a nossa tabela, colocando os dados do XPML com o seu preço ali em torno de R$ 113,89 e um dividendo no último mês ali em torno de 0,70%, nós precisaríamos de 275 cotas, o que daria R$ 28.569 investidos para ter esses R$ 200 de retorno do XPML. Agora, somando tudo, os 4 FIs, cada um retornando R$ 200, para a gente chegar então nesses R$ 800 de renda passiva total para nós, vindo todos os meses,
a gente precisaria ter investido cerca de R$ 94.990. Isso, claro, com uma carteira aqui bem diversificada, com setores diferentes, buscando sempre segurança e tranquilidade. Vão existir outros FIs que vão estar pagando mais dividendos, mas a gente tem que buscar essa diversificação. Não adianta a gente montar uma carteira, por exemplo, totalmente de papel, como é o caso do primeiro que nós vimos aqui, que é o KNCR11, que está pagando mais por tudo aquilo que eu expliquei, com a taxa de juros, com a inflação lá em cima. Esses FIs de papel, eles estão pagando mais, mas vai existir um momento que eles vão pagar menos, e aí os fundos de tijolos, esses outros fundos que nós vimos, eles vão acabar pagando um pouco mais. Então é sempre interessante que a gente vá equilibrando a nossa carteira para já diversificar desde o início e a gente sempre ganhar, não importa se a gente está no ciclo de alta dos juros ou então no ciclo de baixa dos juros. A gente vai ter a nossa carteira sempre diversificada, sempre trazendo esse retorno, essa renda passiva, que no caso aqui a gente montou com R$ 800 de renda passiva. É um valor alto, é um valor significativo, mas a gente vai aos poucos, a gente não vai colocar todo esse dinheiro de uma vez só. A gente vai colocando metas para esses investimentos, como por exemplo, em vez de ganhar R$ 200 por FI, vamos colocar uma meta menor de R$ 20 por FI. E aí a gente vai começando nossos investimentos, mês a mês a gente vai aportando nesses FIs, gerando essa renda passiva, a gente recebe os dividendos, a gente reinveste, a gente ajuda a aumentar o nosso patrimônio para a gente chegar, por exemplo, nessa meta aqui de R$ 95 mil. E quando a gente chegar nessa meta, a gente vai aumentando até chegar na nossa liberdade financeira, porque os FIs, os nossos investimentos, o nosso dinheiro trabalhando ali para nós, ele chega a um ponto que ele vai render uma renda para nós suficiente para a gente pagar todos os nossos custos, para a gente viver tranquilamente, para a gente não depender mais de uma fonte de renda, o nosso emprego, e a gente poder finalmente ir atrás dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, sou investidor da Bolsa desde 2018 e eu estou aqui trazendo a minha experiência, os meus erros e os meus acertos para que você aprenda, que você evolua como investidor. E se você curtiu, se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Muito obrigado, te vejo semana que vem e falou!